Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? E o que é a energia? Energia é a capacidade de algo de realizar trabalho, ou seja, gerar força num determinado corpo, substância ou sistema físico. Etimologicamente, este termo deriva do grego ergos, cujo significado original é literalmente trabalho. Então, energia é a promoção do trabalho. E o que vem a ser o trabalho? Significa deslocar, rodar, transformar. Então, de forma geral, nós temos a energia nuclear, energia magnética, energia elétrica, energia potencial, energia cinética, energia química, energia térmica. Então, nós vamos ver que nós temos no universo basicamente matéria e energia. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tem tamanho. Então, se tem massa e volume, nós chamamos de matéria. E o que tem massa e volume, ele é formado por átomos. Já a energia é tudo aquilo que age sobre um corpo, ou seja, sobre uma matéria, e nele produz algum efeito, o qual pode modificar a matéria, deslocá-la ou causar supostas deformações nessa mesma matéria. Então, se tem átomo, nós falamos que é matéria. Se não tem átomo, nós falamos que é energia. E segundo Einstein, através da sua famosa fórmula E igual a mc ao quadrado, toda a matéria nada mais é do que uma energia condensada. Então, de forma simples, podemos dizer que eu tenho uma estrutura que é formada por átomo, ou seja, tem volume e peso. Se eu acelerar esta substância, ou acelerar essa estrutura, na velocidade da luz ao quadrado multiplicado pelo seu peso, que é o história do E igual a mc ao quadrado, eu vou transformar essa matéria em energia. E se eu pegar uma energia e conseguir desacelerá-la muito, eu vou transformar essa energia em matéria. Então, a matéria nada mais é do que uma energia condensada, compactada. Então, como vimos, o nosso universo, ele basicamente é formado por matéria, mais a associação com a energia, que seria o combustível que faz esta matéria, entre aspas, sobreviver. Essa matéria é se modificar e realizar as suas funções, que nós chamamos de trabalho. Então, nós temos como matéria tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, portanto, tem volume. Então, se tem massa, que é o peso, e tem volume, que é o tamanho, nós falamos que é matéria. E a matéria ela é formada pelos átomos. E os átomos são cada elemento químico da tabela periódica. E lembrar que os átomos são formados pelos elétrons de carga negativa, pelos prótons de carga positiva e pelos nêutrons de carga nula. Então nós temos como exemplo, desde a Terra planeta como a Terra solo. Então é matéria, a água, o ar,
as plantas, os animais, incluindo nossa espécie, nós somos matérias. Também somos formados por átomos, temos peso, temos tamanho. Os minérios, os metais. Então, basicamente, tudo que nós podemos tocar, né, medir por uma balança, mensurar, nós chamamos de matéria. E aquilo que existe, que nós não podemos simplesmente tocar, medir, saber o seu tamanho métrico, não temos essa capacidade, então nós chamamos de energia. E energia é a capacidade de realizar trabalho, ou seja, de fazer com que essa matéria possa se modificar ao longo do tempo. Então nós temos energia cinética, luminosa, térmica, elétrica, magnética e outras tantas. Então, se tiver átomo, matéria. Não tem átomo, podemos de forma resumida dizer que é energia. Então, dentro de um contexto geral, nós temos a matéria. E lembrar que a matéria ela é formada pelo conjunto de átomos, ou seja, os elementos químicos da tabela periódica. A matéria, ela tem as suas propriedades que a energia não tem. Propriedades organolépticas, ou seja, aquelas sentidas pelos nossos órgãos do sentido. Então eu vejo a matéria, eu posso ouvir a matéria, eu posso ter o paladar, o gosto da matéria, o tato, que seria sentir a matéria, e o olfato, que é o cheiro da matéria. Então, as matérias ela têm propriedades organolépticas, que são sentidas pelos órgãos sensoriais. Nós temos as propriedades físicas da matéria, nós temos as propriedades gerais da matéria. A matéria ela pode sofrer diferentes estados físicos, do sólido, líquido ou gasoso. Então nós temos um conjunto de situações de especificidade que a matéria pode sofrer. Então ela sofre transformações, ela sofre manutenções. E tudo isso para poder a matéria interagir, ela gasta energia. Então a energia vai exatamente interagir com a matéria, fazendo que a matéria possa se transformar e se modificar. Nós, por exemplo, seres humanos, nós precisamos da energia biológica, do chamado ATP. ATP, que é uma sigla que significa adenosina trifosfato. E este ATP, a quebra dele é que faz as nossas células se manterem vivas. E para produzir esse ATP, nós temos que consumir glicose, que é um açúcar, e o oxigênio, que vem da respiração. A combinação do glicose mais o oxigênio dentro da minha célula irá formar a molécula de energia biológica. Então nós precisamos da energia para nos mantermos vivos. Assim como a casa, o computador de vocês, a TV, né, vocês precisam de energia elétrica, então nós temos que transformar a matéria em energia para ser usada. Então, ou seja, então tudo na natureza é uma combinação de matéria com energia. A energia ela é importante para que a matéria possa desempenhar o seu papel na natureza, que nós chamamos de trabalho. Então, o carro é a matéria. O carro ele precisa de queimar energia para poder ele se locomover, poder andar. Então, tudo que a matéria precisa para poder se modificar, se alterar, se transformar, é necessário o consumo de energia. Vamos agora a alguns conceitos sobre energia. A energia nunca é criada, mas sim transformada. A primeira lei da termodinâmica é fundamentada no princípio da conservação de energia, que diz: a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de uma forma
em outra, ou seja, a quantidade de energia total permanece constante. Então, a energia química que existe nos componentes dentro de uma pilha é transformada em energia elétrica, que, por sua vez, é usada para ligar algum aparelho. A energia química da gasolina é transformada em energia mecânica, que faz o carro andar. A energia química dentro dos alimentos é transformada no nosso organismo em energia que gera o trabalho que nosso corpo realiza nas atividades diárias e também o calor que aquece o nosso corpo. Então, como vimos, nós precisamos da energia. A energia ela é necessária para a manutenção da matéria, né? Então nós precisamos da energia para vivermos, a famosa energia biológica, ou ATP, que é proveniente da transformação do alimento. Nós precisamos da energia para o nosso conforto, né? Através da energia elétrica, por exemplo, que vem das transformações nas usinas. A energia para a nossa própria manutenção térmica, que envolve o nosso calor. A energia para a nossa locomoção, que é a energia mecânica, que pode ser promovida pelo movimento do corpo ou mesmo pela energia mecânica de algum automóvel ou veículo. Então, ou seja, a energia ela faz parte da nossa vida. Então, nosso tema agora é como podemos fazer para obter essa energia, já que ela é tão necessária para nós, sem ela nós não podemos viver e nem sobreviver. Então, de onde nós podemos gerar essa energia? De onde nós podemos transformar, né, a matéria em energia? E é esse tema que nós vamos discutir agora. Então, nós podemos produzir a energia através de fontes não renováveis ou de fontes renováveis. Vamos falar primeiro da energia de fontes não renováveis. São aquelas que se encontram na natureza em grandes quantidades, mas uma vez esgotadas, não podem mais ser regeneradas. Têm reservas finitas, pois é necessário muito tempo para sua formação na natureza. São consideradas energias poluentes, porque sua utilização causa danos para o meio ambiente. As fontes não renováveis de energia são aquelas que poderão esgotar-se em um futuro relativamente próximo. Alguns recursos energéticos, como o petróleo, possuem seu esgotamento estimado para algumas poucas décadas, o que eleva o caráter estratégico desses elementos. Exemplos de energia não renováveis: os combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral, o xisto e o gás natural. E a energia nuclear, que necessita de urânio e tório para ser produzidas. Então, de forma esquemática, nós temos as fontes não renováveis de energia, aquelas baseadas em petróleo, que seria a matéria orgânica sedimentada, né? Enfim, seres vivos que morreram há muitos anos atrás. Essa matéria orgânica, que é o que forma os seres vivos, foi se depositando no subsolo da crosta terrestre e acabou se compactando ali. Aqueles restos orgânicos formaram o que nós chamamos de petróleo. E a queima desse petróleo vai produzir a energia. Assim como o gás natural, que também vem dessa matéria orgânica sedimentada, porém na forma gasosa. O carvão também é matéria orgânica. E a energia nuclear.
Então, essas são as principais fontes de energias não renováveis, ou seja, que acabando ela na natureza, nós não teremos fácil acesso dela tão rápido. Então, tem que ser usada de forma consciente, tanto para evitar poluição ambiental, como seu esgotamento, já que são fontes finitas que se acabam. E vamos conceitualizar a energia de fontes renováveis. São aquelas que regeneram-se espontaneamente ou através da intervenção humana. São consideradas energias limpas, pois os resíduos deixados na natureza são praticamente nulos. As fontes renováveis de energia, como o próprio nome indica, são aquelas que possuem a capacidade de serem repostas naturalmente, o que não significa que todas elas sejam inesgotáveis. Algumas delas, como o vento e a luz solar, são permanentes, mas outras, como a água, podem acabar, dependendo da forma como são usadas pelo ser humano. Alguns exemplos de energias renováveis são hidrelétricas, oriundas pela força das águas dos rios; solar, obtida pelo calor e luz do sol; eólica, derivada da força dos ventos; geotérmica, provém do calor do interior da terra; biomassa, procedente de matérias orgânicas; mares e oceanos, natural da força das ondas; hidrogênio, provém da reação entre o hidrogênio e o oxigênio que libera energia. Então, nos próximos slides, nós iremos falar sobre as principais fontes de energias renováveis e não renováveis. Então, as fontes de energia renováveis podem vir da biomassa, das hidroelétricas, da energia eólica, energia solar e energia geotérmica. E vamos ver o que é cada uma delas. Então, em relação à energia eólica, o vento é um recurso energético renovável e, portanto, inesgotável. Em algumas regiões do planeta, sua frequência e intensidade são suficientes para a geração de eletricidade por meio de equipamentos específicos para essa função. Basicamente, os ventos ativam as turbinas dos aerogeradores, fazendo com que os geradores convertam a energia mecânica produzida em energia elétrica. Atualmente, a energia eólica não é tão difundida no mundo em razão do alto custo de seus equipamentos. Todavia, alguns países, como Estados Unidos, China e Alemanha, já vêm adotando esse recurso substancialmente. As principais vantagens desta fonte de energia são a não emissão de poluentes na atmosfera e os baixos impactos ambientais. Então, de forma objetiva, como funciona a produção da energia através da energia eólica? Então, o objetivo seria transformar a energia do vento, que é uma energia mecânica ou também chamada cinética, converter esta energia em energia elétrica, já que esta energia elétrica é usada pela espécie humana, por nós, tanto para o conforto quanto para o trabalho. Então, a energia cinética mecânica do vento tem que ser convertida em energia elétrica para nós. Então, como funciona? Nós temos uma hélice, onde esta hélice
ela é ligada a um gerador elétrico que vai ter a capacidade de, conforme essa hélice gira por causa da força dos ventos, esta hélice gira, transformando ou captando a energia mecânica do vento. Então, o vento traz a energia mecânica dele, traz a energia cinética dele. Essa energia é captada por essas hélices e dentro dessa hélice vai ter um conversor, um gerador elétrico, que vai ter a capacidade de converter a energia mecânica captada em energia agora elétrica. Ele vai converter essa energia. Essa energia elétrica é levada até os centros de transmissões, onde é distribuído por toda a cidade e por todas as regiões que necessitam desta energia elétrica. Então você vai produzir energia elétrica através das forças dos ventos. O maior problema desta fonte de energia é o custo, que ainda é um pouco alto. Lembrando que os ventos, eles são causados pela variação da temperatura do ar. Nós temos o ar quente e o ar frio. Como o ar quente tende a subir e o ar frio tende a descer, essa movimentação do ar da atmosfera acaba provocando o vento. Sem contar que, além disto, a Terra girando também faz o deslocamento do ar. E esse deslocamento do ar nós vamos chamar de vento, e esse vento tem uma força, uma energia mecânica que nós podemos converter essa energia em energia elétrica. E essa energia elétrica é que ela é utilizada pelo homem, por nós. E vamos falar agora da energia solar. É o aproveitamento da luz do sol para gerar eletricidade e ou aquecer a água para uso. É também uma fonte inesgotável de energia. Haja vista que o Sol, ao menos na sua configuração atual, existirá por bilhões de anos. Há duas formas de aproveitarmos da energia solar: a fotovoltaica e a térmica. Na fotovoltaica, são utilizadas células específicas que empregam o efeito fotoelétrico para produzir eletricidade. Na térmica, utiliza-se o aquecimento da água, por exemplo, para uso direto em piscinas, banheiros e qualquer outro lugar que necessite de água quente. É importante lembrar que podem ser utilizados também para aquecer outros tipos de líquidos. Em razão dos elevados custos, a energia solar ainda não é muito utilizada. Porém, seu aproveitamento vem crescendo gradativamente, tanto com a instalação de placas em residências, indústrias e grandes empreendimentos, quanto com a construção de usinas solares especificamente voltadas para a geração de energia elétrica de abastecimentos públicos em geral. Então vamos dar uma olhadinha nos dois tipos de produção de energia através da energia solar. Então, nós podemos usar a energia solar de duas formas. Para promover a energia elétrica, nós vamos falar que é a fotovoltaica, ou para aquecer substâncias, como a água, por exemplo. Então vamos falar que é a energia térmica. Então, se eu uso a luz do sol, a energia solar, para produzir energia elétrica, fotovoltaica. Se eu uso a luz do sol para esquentar líquidos, eu vou falar que é energia térmica. Então vamos dar uma olhadinha como funciona na parte de energia elétrica. Então nesse slide eu vou ter a conversão da energia solar
em energia elétrica. Então, como funciona? É a conversão da radiação eletromagnética, que é a radiação solar, proveniente do Sol, em energia elétrica e é realizada pelos coletores ou painéis solares. Então, nós vamos ter painéis colocados em cima da casa, onde, quando o Sol aparece, vão ativar esses painéis. Esses painéis têm a sensibilidade de transformar a energia luminosa, a radiação eletromagnética, em energia elétrica. E esses conversores vão ter a capacidade de deixar essa energia elétrica compatível com a energia elétrica das residências. E assim, a pessoa poderá usar ou a energia elétrica da rede pública ou energia elétrica proveniente da energia luminosa, do Sol, né? Então, esta é a capacidade de usar energia solar do tipo fotovoltaica para a produção de energia elétrica. E vamos ver agora quando é utilizado na produção ou no aquecimento, por exemplo, de líquidos. Na térmica, utiliza-se o aquecimento da água tanto para uso direto quanto para geração de vapor, que atuará em processos de ativação de geradores de energia. Os sistemas solares térmicos são versáteis, podendo ser utilizados no fornecimento de água quente para diversas funções, como aquecimento de piscinas, apoio ao aquecimento central, água para banho e setores industriais. Desta forma, ele contribui para uma máxima poupança energética no aquecimento da água. Então, nós temos aqui um simulado de como funcionaria. Então, eu teria aqui como se fosse tanques, né, pequenos microtanques, ligado a um reservatório térmico, onde esse reservatório vai receber água da caixa de água normal, ou seja, água da rua. Então, essa água da rua ligada na caixa d'água da residência, esta caixa d'água é ligada a esse reservatório e esse reservatório vai ter coletores solares onde a água irá passar por dentro dele. A radiação solar começa a aquecer esses coletores e a água está aqui dentro circulando. Esta água começa a se depositar nos reservatórios térmicos, fazendo uma mistura entre a água fria que vem da rua, né, da caixa d'água, e a água aquecida. Esse reservatório é uma espécie de isolante, não deixando o calor se dissipar, não perdendo esse calor. A água acumula-se neste reservatório e quando a pessoa for usar no seu imóvel, na sua casa, no seu apartamento, na sua indústria, ela vai recolher através de uma água que vem do reservatório, uma água quente. Caso a pessoa queira a água gelada, ela faz uma outra saída de água, uma outra torneira e teria aqui a água fria e a água quente quando necessário. A vantagem é que eu não precisaria usar um chuveiro ou nenhum dispositivo elétrico e desta forma eu estaria economizando energia elétrica e barateando o custo da minha água quente. O custo real está na implantação desse mecanismo. Após esse mecanismo implantado, a água, neste caso, seria aquecida, sem precisar do uso de energia elétrica. Então, nós temos a energia térmica, aquecimento, por exemplo, de líquidos, a água é o maior exemplo, e nós teríamos também a energia elétrica. Na energia elétrica, fotovoltaica. A energia do Sol, térmica, energia térmica propriamente dita. Nesta imagem, nós podemos observar a funcionalidade prática de como funcionaria esse sistema.
Então, nós vamos usar a energia solar para conversão térmica, aquecimento de líquidos. Então, nós temos aqui a caixa d'água da residência, que é abastecido por água fria que vem da rua. Esta caixa d'água vai abastecer o reservatório térmico, que será aquecido pelos coletores solares. Esta água aquecida poderá ser distribuída pela casa, na torneira da pia para poder lavar louça com água aquecida, água quente, no banheiro para poder tomar banho com água aquecida e qualquer outra área da casa onde se faz necessário a água quente. Então esta é a funcionalidade básica. E para finalizarmos a parte da energia solar, lembrar que ela pode ser usada para produção de energia elétrica ou energia térmica. E vamos agora falar da energia proveniente das fontes de hidroelétricas. Então, corresponde ao aproveitamento da água dos rios para a movimentação das turbinas de eletricidade. No Brasil, essa é a principal fonte de energia elétrica, ao lado das termoelétricas. Haja vista o grande potencial que o país possui em termos de disponibilidade de rios propícios para a geração de hidroeletricidade. Nas usinas hidrelétricas, constroem-se barragens no leito do rio para represamento da água que será utilizada no processo de geração de eletricidade. Nesse caso, o mais aconselhável é que as barragens sejam construídas em rios que apresentem desníveis em seus terrenos, a fim de diminuir a superfície inundada. Por isso, é mais recomendável a instalação dessas usinas em rios de planalto, embora também seja possível instalá-las em rios de planície, porém com impactos ambientais maiores. Neste esquema, podemos ver como que funciona a produção de energia elétrica através das hidroelétricas. O objetivo é bastante parecido com a produção eólica, só que lá usava-se a força mecânica e cinética do vento. Neste caso, nós vamos usar a energia mecânica e cinética da água para converter essa energia mecânica e cinética em energia elétrica. Então nós temos aqui um reservatório de água, onde esse reservatório de água irá ser conduzido a água para girar as turbinas. Então essas turbinas vão captar a energia mecânica da água, a energia cinética. Essas turbinas que irá captar essa energia, irá girar, transferindo essa energia mecânica para essa turbina. Existe nela um transformador gerador, equipamentos que são capazes de converter essa energia mecânica cinética em energia elétrica. E aí essa energia elétrica ela será transmitida para as cidades e quem fizer uso desse tipo de energia. Então, neste caso, seria uma produção de energia elétrica a partir da energia mecânica ou cinética, mas agora das águas. Este sistema pode ser feito através de um reservatório, né, ou no caminho dos rios, né, onde pode percorrer a água. Se puder ser feito no caminho dos rios, o impacto ambiental é um pouco menor. Porém, se não for possível, né, e a cidade necessita de energia elétrica, então você pode fazer um reservatório, através desse reservatório que pode ser preenchido com águas da chuva ou águas de rios que pode ser conduzido para essa região, você acaba tendo um armazenamento dessa água e a força desta água será convertida, transformada em energia elétrica. Vamos falar agora
da geração da energia elétrica proveniente da energia da biomassa. Então, consiste na queima de substâncias de origem orgânica para a produção de energia. Ocorre por meio da combustão de materiais como lenha, bagaço de cana e outros resíduos agrícolas, restos florestais e até excrementos de animais. É considerada uma fonte de energia renovável, porque o dióxido de carbono produzido durante a queima é utilizado pela própria vegetação na realização da fotossíntese. Isso significa que, desde que seja controlado, seu uso é sustentável, por não alterar a macrocomposição da atmosfera terrestre. Os biocombustíveis, de certa forma, são considerados um tipo de biomassa, pois também são produzidos a partir de vegetais de origem orgânica para a geração de combustíveis. O exemplo mais conhecido é o etanol, produzido da cana-de-açúcar, mas podem existir outros compostos advindos de vegetais distintos, como a mamona, o milho e muitos outros. Neste esquema, podemos ver o funcionamento de forma objetiva do sistema de biomassa. Então, nós temos aqui restos de matéria orgânica, restos de seres vivos que morreram. Essa matéria orgânica irá alimentar este caldeirão, esses fornos. Nesta água, ela irá virar um vapor, já que será aquecida, e este vapor é que irá, de certa forma, fazer o movimento dessa turbina girar. Então agora o movimento cinético será dado pelo vapor da água, não mais nem pela água e nem pelo vento, mas pelo vapor da água. Este vapor de água faz a turbina girar, mais uma vez sendo captada energia mecânica cinética do vapor de água, e é convertido essa energia cinética em energia elétrica e distribuído para as cidades novamente. Há uma forma de resfriamento para que possa ser aproveitado esta água. Então, ou seja, através da evaporação da água, as turbinas se movimentam, produzem energia elétrica. Este vapor continua passando, é resfriado, voltando a virar água líquida. Esta água líquida é conduzida para essas caldeiras. E assim se dá o ciclo da energia biomassa, sendo que quem vai alimentar a combustão desse sistema seria a matéria orgânica não sedimentada, matéria orgânica que ainda está, de certa forma, livre na natureza, não está compactada na forma de petróleo. Se essa matéria estivesse compactada, nós chamaríamos de petróleo. Como não estão compactada pelo tempo, ela está disponível de forma natural na natureza, então nós vamos falar que é a biomassa. Uma outra forma de produzirmos energia elétrica é através da energia das marés, ou chamado maremotriz. A energia das marés, ou maremotriz, é o aproveitamento da subida e descida das marés para a produção de energia elétrica. Funciona de forma relativamente semelhante à de uma barragem comum. Além das barragens, são construídas eclusas e diques que permitem a entrada e a saída de água durante as cheias e as baixas das marés, propiciando a movimentação das turbinas. Então vamos dar uma olhadinha como funcionaria. Quando a maré sobe, no processo de subida, ela começa a encher a represa. Então aqui teria uma turbina que captaria essa energia mecânica da subida da maré e transformaria em energia elétrica. Quando a maré está estabilizada, não há produção de energia. Quando a maré baixa, a represa, que também estaria alta, baixa junto.
Neste baixar, movimentaria a turbina e produziria mais energia elétrica. Então, de forma geral, nesse esquema, vamos ver como funcionaria. Vamos partir da maré alta. Então, não há geração de energia, já que os dois níveis estão equivalentes. Quando a maré baixa, abre-se os portões, a água que está maior de um lado tende ao equilíbrio. Ao passar por este caminho, ele aciona a turbina, que irá converter essa energia mecânica, energia cinética, em energia elétrica. Quando a maré fica totalmente baixa, os dois níveis estão iguais, fecha-se as portas e espera uma nova movimentação. Então, neste caso, a energia ela é produzida nos momentos de transição entre maré alta e maré baixa. Conforme os níveis de mar, né, de água, de volume de água, se alteram, a passagem de água faz a movimentação das turbinas. Quando está na maré baixa definida ou na maré alta definida, não ocorre a geração de energia. Desta forma, a movimentação do mar irá movimentar as turbinas e a movimentação das turbinas será convertida em energia elétrica. Uma outra forma de produzir energia elétrica é através do vapor, porém da própria Terra, do centro da Terra. Existem áreas que são muito quentes e ao fazer o dreno desse vapor, este vapor irá movimentar as turbinas e esse movimento irá ser convertido em energia elétrica. Então, mais uma vez, a movimentação da turbina, porém por vapor de água. Este vapor vem agora do centro da Terra. Esse sistema nós chamamos de energias provenientes da geotérmica. E para encerrarmos a aula, falar das fontes de energias não renováveis. São aquelas fontes limitadas, que com o tempo tendem a acabar. Geralmente são compostos orgânicos sedimentados ao longo do tempo. Como exemplo, nós temos o petróleo, o gás e o carvão. Então, de forma geral, é basicamente o mesmo princípio. Transformar a matéria orgânica, só que agora sedimentada, em energia elétrica. Então, será usado um queimador, onde nesse queimador será usado o petróleo, o carvão ou o gás. Esses elementos vão aquecer, através do aquecimento da água formar o vapor. Esse vapor irá movimentar as turbinas e esse movimento das turbinas irá ser convertido em energia elétrica. Então, basicamente, o princípio é o mesmo. O que modifica são as fontes, que essas fontes vão acabar. Essas fontes são finitas, irá chegar a um fim, além de serem mais poluentes também. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!